Olá, bom dia a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a instalar e configurar um plugin que comanda teclas de atalho na nossa aplicação web. As mais conhecidas são teclas F1, F2, F3, mas nós podemos configurar qualquer combinação de teclas com esse plugin e colocar funções, colocar para que essas teclas executem determinadas funções na nossa aplicação web. Vamos ver um exemplo prático de como isso funciona. Nós temos aqui um aplicativo de PDV frente de caixa. Vamos entrar na aplicação. Então aqui nós abrimos o nosso PDV e aqui na parte de vendas de frente de caixa nós temos aqui a indicação de que a tecla F1 abre a ajuda do sistema. Então quando nós apertamos a tecla F1, ele nos abre um pop-up mostrando as teclas que eu já configurei no sistema e o que cada uma executa. Tá? Por exemplo, F12 Chat, ele abre um menuzinho para você digitar um número de telefone e digitar uma mensagem para mandar uma mensagem via WhatsApp. F2 Iniciar Venda. Quando você aperta F2, ele seta no campo de pesquisa para que a gente inicie uma venda. Tá? E ele já gera um código de venda novo para registro de venda. Nesse sistema aqui, toda venda que é executada, que é criada, ele tem um registro e aí ele pega, quando a gente precisa consultar essa venda, através desse código aqui, no registro de vendas, nós conseguimos visualizar tudo que foi naquela venda, como foi pago, os produtos que foram, quem executou, qual foi o caixa. Então, tem todo esse registro gravado. Então, pessoal, a instalação desse plugin é muito simples. Como já aprendemos em aulas anteriores, nós vamos na aba Plugins, adicionar plugin, e o nome desse plugin é Mouse Interaction. A gente digita aqui, ele aparece Mouse e Keyboard Interactions. Então a gente instala esse plugin, muito simples a instalação, clique em Done. Nós viemos aqui no Workflow, tá? Nós vamos criar uma nova função aqui, General Interactions, tá? Mouse em Keyboard, use Press Key or Combination of Keys. O que é isso? A gente vai ativar essa função no teclado. Então você clica aqui e ele já abriu uma configuração para você fazer, tá? Eu quero também deixar registrado com vocês aqui, que eu não expliquei em aulas anteriores, no Bubble, toda função que você coloca pelo back-end, são as funções que o sistema executa. Quando você configura alguma função, alguma ação, quando fica em azul aqui, é porque o sistema aceitou aquela configuração é válida. Quando aparecer em vermelho, ele não aceita, tem alguma coisa errada. E aí se você clicar lá em See Reference, ele vai te mostrar, tá em inglês lá, você pode traduzir, ou se você tiver o conhecimento de inglês, você lê o que está escrito lá. Ele vai dizer qual é o teu erro e o que você precisa fazer para você corrigir esse erro para que o sistema aceite a função. Então, tudo que está em azul, o sistema aceita, tá? Vamos usar de exemplo a tecla F1 aqui. Se a gente vier em Design aqui, tá? Uma configuração rapidinha. Esse grupo aqui, ó, busca CEP. Se a gente clicar em Alt e desmarcar aqui, esse elemento é visível quando a página é carregada, tá? É isso que está dizendo aqui, This element is visible on page load. Então, se a gente vier aqui, ele já avisa que eu já fiz a alteração no sistema. Se eu clicar aqui, quando carregou a página, não aparece mais. O que nós vamos fazer aqui de exemplo? Nós viemos aqui no Workflow, tá? O que a tecla F1 vai fazer? A ação que ela vai fazer? Um Element Actions, ela vai mostrar o grupo busca CEP. Então, está configurada a ação dela. Vamos ver funcionando? Já disse que eu fiz alteração no sistema, lembrando que toda alteração que a gente faz, um ponto, uma vírgula, qualquer coisa que a gente mudar,
ele manda que a gente atualize a página para utilizar a aplicação com a última função inserida. Então, se a gente apertar F1, ele mostra o grupo CEP. Entendeu como é que é? Como é bem simples a sua configuração? Vamos agora inserir outra função no sistema. Vamos utilizar uma combinação de teclas. Então, como exemplos, nós vamos vir agora aqui em Design, tá? E na grupo Teste de página, em que tem a imagem e a logo do sistema, nós viemos aqui em Layout. Toda coisa que você cria no Bobo, todo grupo, todo input, todo elemento que você insere, toda a imagem, ele já tem por padrão carregar, tá? Quando você desmarca, a página atualiza aquele item que você criou, ele não aparece, ele fica oculto, tá? Vamos colocar uma função para aparecer esse grupo aqui, teste de página, essa imagem no sistema, tá? Só para a gente mostrar que ela já desapareceu, a gente atualiza a página, ela já não vai aparecer mais carregada aqui, tá vendo? Nenhuma das duas tá. Se a gente apertar F1 aparece o grupo CEP, a gente vai agora fazer uma função para aparecer aquele outro grupo. Então nós viemos aqui no Workflow, nós temos duas maneiras, ou nós criamos do mesmo jeito, ou você pode clicar com o botão direito aqui, copiar, colar, você copiou uma ação no Workflow, a gente vem e muda aqui a tecla. Então vamos colocar aqui, ó, qualquer tecla que você clicar aqui, ele aceita. Então vamos clicar Ctrl mais D. Então quando eu clicar Ctrl mais D, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o grupo teste de página. Ok? Então a combinação de tecla Ctrl mais D, no sistema vai aparecer o grupo teste de página. Vamos aqui. Vamos clicar Ctrl F1 aparece o grupo CEP, Ctrl D aparece o grupo. Entendeu como funciona? Quero deixar registrado aqui uma observação. Quando você instalar o plugin de configuração de ação de teclas de atalho, pode acontecer o que ocorreu comigo. Eu fiz a configuração no sistema e quando eu deslogava do sistema, eu apertava as teclas, ela continuava funcionando. Então ela aparecia funções do sistema sem o usuário estar ligado, logado. Isso é uma brecha do sistema. Nós podemos corrigir isso de várias maneiras. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a gente colocar uma condicional nessa função. Como por exemplo, nós estamos logados aqui no sistema, correto? Se a gente vier aqui no Workflow, na configuração da tecla de atalho que nós colocamos, e colocarmos uma condicional aqui para que ela funcione only when, apenas quando o usuário atual estiver logado. Essa tecla só vai funcionar quando o sistema estiver logado, com alguém logado. Se não tiver ninguém logado, ela não funciona. Como exemplo, nós vamos colocar aqui, vamos sair do sistema, tá? Volta para a tela de login. Vamos carregar a página sem estar logado, tá? Ele sempre carrega com o modo de depuração, a gente desabilita o modo de depuração, tá? Então, não tem ninguém logado no sistema. Se eu apertar a tecla F1, ela não funciona, tá vendo? Porque aqui na configuração dela, eu coloquei uma condicional de que só quando tiver alguém logado, ela funcione, tá? A mesma coisa aqui na Ctrl D. Vamos colocar a mesma condicional, apenas quando o current user, o usuário atual, estiver logado. Então, nenhuma delas, das duas teclas que nós configuramos aqui no teste, vai funcionar porque não tem usuário logado. Então, se a gente apertar Ctrl D, não mostra o grupo. Se apertar F1, não mostra o grupo. Vamos aqui agora fazer um exemplo. Aqui está a função de deslogar do sistema. Então, o que ele é? Ele deslogar, ele volta para essa tela. Vamos logar agora no sistema para ver se logada volta a funcionar a tecla. Então, logado no sistema, ao apertar a tecla F1, ela funciona. Apertar a combinação de teclas Ctrl D, ela também funciona. Ok, pessoal? Então a gente encerra essa aula aqui hoje. Se gostou, não deixe de deixar os comentários, compartilha, curte, ativa o sino das notificações para que toda aula nova você receba a notificação.
Continua conosco. Obrigado aqui a todos os inscritos no canal. Vocês são importantes para que eu continue esse trabalho, tá? Grande abraço e até a próxima.